Olá, amados, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Sou o Pastor Celso e estou iniciando uma série de vídeos sobre a história do cristianismo de uma forma simples e espero que seja criativa. Peço apenas que você deixe um gostei, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Antes de tudo, é importante entender o que aconteceu naquele período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um período de silêncio de Deus. Quando nós olhamos para a região da Palestina, o berço do cristianismo, nós percebemos que ela é um berço importante de comércio devido às suas rotas comerciais, o que fez com que os impérios dos países vizinhos ficassem de olho nela. No século IV a.C. surge Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Ele adotou uma política de expansão que buscava a simpatia dos conquistados, criando laços locais, respeitando elementos e aspectos culturais locais, casando-se com mulheres locais e misturando religiões. Acredito que a questão mais importante foi a da língua, pois Alexandre criou uma língua que todos pudessem se comunicar. Com a morte de Alexandre, o império se dividiu entre seus generais e a região da Palestina ficou sob o controle de Ptolomeu, da dinastia egípcia. No ano 167 a.C., os Seleucidas da dinastia síria tomaram o controle da região e tentaram impor o politeísmo e helenismo. Isso gerou resistência entre os judeus e surgiu o movimento dos mártires, liderado por Matatias e seu filho Judas Macabeus, que lutou pela independência dos judeus. Depois disso, a região passou por várias guerras e conquistas até chegar ao domínio romano. Foi neste contexto que Jesus nasceu e a partir daí começou a história do cristianismo. Jesus nasceu em Belém, na região da Palestina, que na época estava sob o domínio romano. Ele foi um líder religioso judaico que ensinou sobre o amor, a compaixão, o perdão, e foi considerado pelos seus seguidores como o Messias prometido pelas escrituras judaicas. Sua mensagem se espalhou rapidamente e ele ganhou muitos seguidores, mas também fez inimigos entre os líderes religiosos e políticos da época. Após sua morte, seus seguidores continuaram a espalhar sua mensagem e o cristianismo começou a se expandir para além da região da Palestina. No século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e o tornou a religião oficial do Império Romano. Isso ajudou a difundir o cristianismo ainda mais. E hoje em dia ele é a maior religião do mundo, com mais de 3 bilhões de seguidores ao redor do mundo. O cristianismo continua a influenciar o mundo inteiro até hoje e é importante conhecermos nossa própria história para entendermos de onde viemos e como chegamos ao ponto em que estamos hoje. Na época antes de Cristo, o grego era uma língua muito importante para ter acesso às pessoas. Na verdade, foi necessário traduzir, por exemplo, o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Isso ficou conhecido como Septuaginta. Diz a lenda que Ptolomeu II reuniu 72 anciãos judeus para traduzir a Bíblia hebraica. E quando compararam as traduções, elas estavam exatamente iguais. Claro que isso é uma lenda, mas o importante é saber que a língua grega foi fundamental para o cristianismo na época. Além disso, é importante lembrar que os textos cristãos, incluindo a Bíblia e o Novo Testamento, estão em grego. Depois do Império grego surgiu o grande Império Romano, que trouxe uma unidade política e uma infraestrutura tecnológica como nunca antes.
Isso incluiu a construção de estradas, o que permitiu que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem se deslocar livremente. O Império Romano tinha uma filosofia de organização muito forte e um espírito prático, e implementava esses valores de maneira prática em tudo o que fazia. Por exemplo, se queriam conquistar um lugar, precisavam de uma via rápida para chegar lá e se comunicar. Então construíam estradas. No tempo de Cristo, o mar Mediterrâneo era conhecido como Mar Romano e a navegação por ele era segura. Isso foi muito importante para que, quando o cristianismo surgiu, as pessoas pudessem viajar pelo Império Romano pregando o Evangelho. Além disso, o helenismo contribuiu para a divisão do judaísmo, já que havia aqueles que apoiavam a unificação cultural e outros que eram resistentes ao império. Isso fez com que o judaísmo se tornasse fragmentado. Neste período, 3 eventos importantes ocorreram antes da história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande unificou a cultura e trouxe o helenismo, fazendo do grego a língua mais importante. Em segundo lugar, o Império Romano traz infraestrutura, paz e tranquilidade através de estradas, o que foi importante para a disseminação do Evangelho. E por fim, o próprio judaísmo já estava enfraquecido e fragmentado. Isso pode ser chamado de plenitude dos tempos, pois o contexto estava preparado para que Jesus pudesse entrar no mundo e o Evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Jesus nasceu, cresceu e realizou muitos milagres. Morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia e em 36 da nossa era, reuniu-se com seus seguidores e disse a eles: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No entanto, a igreja não começou exatamente assim. Ela teve início em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo eles achavam que o Evangelho era apenas para os judeus, já que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Demorou um pouco para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. 2 eventos foram muito importantes para isso. Primeiramente, a compreensão de Pedro, que teve uma visão sobre isso no livro de Atos. E em segundo lugar, a conversão de Paulo, que era um fariseu judaico e perseguidor de cristãos, mas que depois se tornou um apóstolo do Senhor Jesus. Espero que tenha gostado dessa primeira parte. Em breve trarei a segunda parte sobre a história do cristianismo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.